X-Men Evolution, uma releitura do clássico grupo de mutantes da Marvel, uma corajosa aposta que deu muito certo, trazer personagens conhecidos com versões mais jovens e com histórias únicas, mas que não perdeu a essência do original, trabalhando os mesmos temas, mas de uma nova perspectiva, com personagens mais jovens e maturos. Um deles é a Vampira, que eu julgo ser a mais importante para a história. Por isso, hoje nós iremos traçar a história dessa incrível mutante e entender como e por que ela foi tão importante do início até o final na guerra contra o Apocalipse e como tudo passou por ela, o que para mim deu até uma certa facilitada para os roteiristas. X-Men Evolution. A entrada da Vampira para o Instituto Xavier é sem dúvidas a mais conturbada de todas, já que a garota tinha como tutora e mãe adotiva a Mística, que óbvio vai fazer todo um jogo mental com a garota, mas não teve jeito, pois ela acaba se apaixonando pelo Scott Summers e depois de tanto relutar a garota entra finalmente para os X-Men. Bem-vindo aos X-Men. Por conta de seus poderes, Vampira logo descobre um segredo importante para o Noturno. A garota vê em um sonho a mãe do Kurt fugindo do Magneto e o deixando num rio. Mais à frente, a própria Mística se revela como a mulher do sonho e mãe do Noturno. Já quando Mesmero invade a cabeça de alguns X-Men, Vampira é quem vai deter a Jean, a principal heroína controlada, e claro, é ela quem vai localizar o vilão. Mesmo com esse feito da Vampira, os X-Men não conseguem impedir o vilão de colocar as mãos na primeira chave para libertar o vilão Apocalipse. Localizar pontos importantes vai ser uma especialidade da heroína na série, tendo em vista que seus poderes a faz guardar muitas memórias e ao mesmo tempo informações. Inclusive é ela quem vai encontrar o Renascimento, a máquina que transformou Steve Rogers no Capitão América. Wolverine acreditava ter destruído a máquina ao lado do Capitão, mas a verdade é que não, e o Magneto é quem estava com o verdadeiro renascimento. Enfim, Wolverine tenta o impedir, mas o vilão estava morrendo de verdade e o Kurt acaba tendo misericórdia de Magnus, o deixando utilizar a máquina. Até então, os mutantes viviam escondidos, mas Magneto arma uma emboscada, fazendo com que a raça mutante seja revelada ao mundo, os atraindo e forçando-os a lutarem contra um sentinela, ao mesmo tempo que a Mística assume a identidade do Professor Xavier e sabota os circuitos de segurança da mansão, a fazendo explodir com alguns X-Men presos ali dentro. Mas ao final do desastre é desmascarada pelo Ciclope. Agora todos devem viver escondidos, enquanto alguns são presos pelo Sentinela e posteriormente são detidos pela polícia, incluindo a Vampira, que vai ser resgatada pelos mutantes, com uma ajudinha do Nick Fury. Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D. Enquanto os X-Men tentam se esconder, a Tempestade e o Fera tentam resolver o problema de forma diplomática. Nisso, o irmão de Xavier, Juggernaut, aparece, e o que parecia ruim acaba se tornando a prova da inocência dos X-Men, sem contar que derrotar um vilão dessa magnitude só reafirmava a força do grupo, que consegue vencer o vilão graças aos poderes da Vampira. Tendo tocado o vilão, a garota passa a ter as suas memórias, conseguindo dessa forma localizar o professor. Embora o presidente tenha feito um discurso de inclusão, a verdade é que o dia a dia não seria tão fácil e o preconceito toma conta da escola de Benville. Em meio a essa mega confusão, os poderes do Spike se intensificam por conta de uma certa bebida energética. Seu corpo sofre mudanças e ele se junta aos Morlocks, que para quem não se lembra são aqueles mutantes mais desfigurados que viviam escondidos nos esgotos. Esse ponto é importante, pois Evans começa a lutar por esses mutantes e meio que sem querer encontra um garotinho mega poderoso, com o poder de inibir qualquer energia à sua volta, incluindo os poderes de outros mutantes. Esse garotinho se chama Dorian e será a chave para deterem o Apocalipse. O garoto, de algum modo, ele dominou a energia aqui. Enfrentando as dificuldades da vida, a Vampira começa a sentir o peso de ter em sua cabeça tantas memórias e poderes que nem são dela. Isso tudo ao mesmo tempo que seu coração arde em ciúmes por Scott, tentando ajudá-la, sua amiga, que na verdade é a Mística, a convida para curtirem um show à noite. E eu nem preciso dizer que foi uma péssima ideia, pois a multidão embaralha ainda mais a sua mente e ela se transforma no Dentes de Sabre, quebrando tudo na festa. Mística e os X-Men vão atrás
atrás da garota, mas somente o Wolverine, com sua experiência e por ter vivido coisas semelhantes em sua mente, essa crise de identidade consegue acalmar a garota e o Professor Xavier fica encarregado de organizar aquela mente embaralhada. Depois disso, a garota vai ter uma longa recuperação, ficando longe da ação por um tempo. Enquanto isso, o Mesmero aparece novamente, mas dessa vez ele atravessou o caminho do Magneto, acreditando que o lacaio do Apocalipse estava atrás de uma das chaves para libertar o vilão egípcio. Magneto e seus capangas partem para Londres em busca do artefato. Sabendo das informações, os X-Men também vão à capital inglesa. Heróis e vilões se enfrentam, mas a relíquia se transforma numa aranha gigante. O Magneto quer destruir o monstro, já Xavier prefere ser mais cauteloso. O mestre do magnetismo consegue destruir o animal, mas o Xavier descobre que na verdade o bicho não era uma chave para libertar o Apocalipse, era na verdade um guardião que evitaria essa catástrofe. Era exatamente isso que o Mesmero queria. A segunda porta se abriu, agora resta somente uma porta fechada para o retorno de Ensabanur. Mais algum tempo se passa até a vampira se sentir bem outra vez. O problema é que quando ela se recupera, acaba sendo manipulada por Apocalipse e rouba os poderes de todos os mutantes, um por um, apagando suas memórias posteriormente. Infelizmente para Mesmero, o Magneto acaba vendo em suas câmeras e logo deduz o que está acontecendo com a garota. Mesmero foi outra marionete. Algum dia havia outra pessoa manipulando as cordas. Heróis e vilões se juntam para deter os planos do Mesmero, que claro, está atrás da última chave que libertará o Apocalipse. Wolverine, Dentes de Sabre e Gambit vão atrás da vampira, Mesmero e Mística, enquanto os outros vão até as pirâmides egípcias atrás do túmulo do Apocalipse. Wolverine encontra o paradeiro da vampira, enquanto Fera, Xavier e Magneto descobrem a verdadeira história do faraó mutante. Como nada poderia aplacar sua ira, Ensabanur adotou o nome de Apocalipse. Mística não sabia ainda, mas ela mesma era a chave que Mesmero usaria para que Vampira pudesse chegar até o mutante. Porém, ao fazer isso, ela é transformada em uma estátua. Wolverine e os outros chegam para confrontar Mesmero, mas quando derrotam o vilão já era tarde demais, pois o Apocalipse já havia acordado. Ele então fecha o seu plano de retorno, absorvendo todos os poderes que estavam com a vampira. Com o Mega Mutante libertado e sem saber qual o seu próximo passo, os mutantes se recolhem novamente, enquanto Vampira tem que lidar com a dor de ter sido mais uma vez usada. Ao mesmo tempo que o Noturno quer ajudar a Mística, pois mesmo sendo o que ela é, continua sendo sua mãe biológica. O problema é que a única pessoa que pode trazer a Metamorfo de volta é justamente a pessoa mais machucada por ela. Vampira é a última esperança de Kurt. No entanto, o que a garota faz é totalmente o oposto, pois quando vê a vilã novamente, ao invés de ajudá-la, Vampira quebra a estátua. Enquanto Kurt e Vampira tentavam resolver o problema Mística, o paradeiro do Apocalipse era descoberto. Os X-Men tentam coletar informações, mas o Magneto mais uma vez chega atacando com tudo, porém dessa vez acaba sendo aniquilado pelo mutante egípcio. A partir desse ponto, a Vampira é sequestrada pelo Gambit, que diz querer a liberdade da garota, mas na verdade o que ele quer realmente é libertar o seu pai. E claro que com a Vampira ao seu lado, isso seria bem mais fácil. A X-Men acaba entrando numa briga ao lado do Gambit e mesmo sem querer, encontra o paradeiro do pai do mutante ao absorver a memória de um dos bandidos. Abalada por não ter ajudado o Noturno com sua mãe, Vampira, não querendo cometer o mesmo erro, pretende ajudar o Gambit. Ela até acaba descobrindo que estava esse tempo todo sendo usada pelo anti-herói, porém mesmo assim ela o ajuda a libertar o seu pai. Depois dessa, Mesmero é capturado pelos X-Men e finalmente revela qual é o plano do vilão, que consiste em ativar o Gene X adormecido das pessoas normais para que a maioria se tornem mutantes. Maioria, pois muitas pessoas não aguentarão.
O Professor Xavier, junto à Tempestade, tentam se comunicar com o Apocalipse, mas claro, não conseguem e são atacados pelo vilão. Mais à frente é revelado que nenhum dos mutantes atacados foram realmente eliminados. Mística, Magneto, Xavier e Tempestade agora são os Cavaleiros do Apocalipse. Agora cada um tem a missão de proteger uma das pirâmides do Apocalipse, e os X-Men se dividem em pequenos grupos para enfrentar os Cavaleiros. Enquanto a Vampira é designada para uma missão especial. Enquanto todos lutam para destruir as pirâmides, a Vampira juntamente com a SHIELD ficam responsáveis por irem atrás do mutante Dorian, já que absorvendo seus poderes, a X-Men poderá inibir os poderes do inimigo. E quando tudo parecia perdido, a garota chega, invade a sala onde estava o vilão, inibe todos os poderes e energias presentes naquele ambiente, incluindo os poderes do Apocalipse, e finalmente o vilão é derrotado graças aos poderes da heroína. Você conseguiu, Vampira. Logo a garota que se fechou pro mundo acabou salvando ele. Vampira foi peça fundamental durante toda a série. Seu desenvolvimento em meio ao caos de ser um X-Men durante todo o desenho contrastou com sua crise de identidade. Crise essa que foi o ponto central, ainda mais vindo de uma mutante que tem o poder de sugar os poderes, a vitalidade e a memória das outras pessoas. Chega um ponto em que a cabeça da garota está tão cheia que chega a ser difícil saber quem de fato ela é, o que tem em seus pensamentos que realmente é dela e não de outra pessoa. Isso tudo carregado por emoções adolescentes, o terror de não poder sequer tocar em outra pessoa, não poder se relacionar com a pessoa que você gosta, ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo em que a Mística o tempo todo tentava te manipular. Sendo fundamental tanto para os heróis quanto para os vilões, isso faz dela a mutante mais importante da série. Ou melhor, ela só não é mais importante do que 3 coisas: a sua inscrição aqui no canal, o seu like e o seu comentário. Pode tocar no joinha que eu te garanto, não é a mão da Vampira. Quero deixar claro que a importância da Vampira não anula de maneira nenhuma o papel fundamental dos outros X-Men, e preciso anunciar que esse é o primeiro vídeo da série aqui do canal, onde falarei sobre a trajetória de cada X-Men. Então já deixa aqui nos comentários qual o próximo mutante que devo falar aqui no canal. Agora eu me despeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E eles se juntam aos Morlocks, que para quem não se lembra, são aqueles mutantes mais desfigurados que viviam escondidos nos esgotos. E não são as tartarugas ninjas. Eu tinha que fazer essa piada. Fazendo certinho hoje. Enfrentando as dificuldades da vida, a Vampira começa a sentir o peso de ter em sua cabeça calça caindo, tem a direção do carro, as coisas caindo. O poder que quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.